Olá a todas e todos, eu sou a professora Dora Termol e essa é a 15ª aula de violoncelo aqui no Projeto Espiral, que é uma ação do Sistema Nacional de Orquestras Sociais, o SINOS. Hoje na aula eu falarei sobre a importância da rotina de estudos, sua organização e estruturação, estratégias de estudo e a importância das ferramentas tecnológicas para o estudo do instrumento. Eu vou começar a aula de hoje com uma história pessoal. Eu iniciei no violoncelo com 16 anos. E nos meus primeiros anos de instrumento, eu achava que a única estratégia a ser adotada quando eu precisava melhorar minha performance era aumentar a quantidade de horas estudadas. Com o passar dos anos, eu vi que essa não é a única estratégia que a gente pode adotar. E essa aula de hoje é exatamente sobre isso. As minhas abordagens pedagógicas como professora de violoncelo, atualmente, elas são guiadas pela prática saudável e prazerosa do instrumento e também guiada por ideias que buscam otimizar essa prática. A primeira estratégia de estudo é criar uma tabela semanal de estudo, ou seja, organizar o seu estudo. A outra estratégia é tornar o estudo regular, ou seja, é mais interessante que você estude hoje 1h30 e amanhã 1h30 do que você estude hoje 3 horas e amanhã não estude nada. E isso é um fato comprovado por pesquisas. A terceira estratégia se chama estudo analítico da partitura, leitura rítmica, solfejo e apreciação musical. Essa e a próxima estratégia partem do pressuposto de que nós podemos estudar violoncelo sem o instrumento. Então, antes de pegar o instrumento, nós podemos fazer uma leitura rítmica, bater o tempo ou cantar, fazer o solfejo. E a apreciação musical consiste em ouvir outros violoncelistas tocando a peça que nós estamos estudando no momento. E aí também entra a importância do uso das ferramentas tecnológicas. Hoje nós temos um aliado, que é o YouTube, e nele vocês podem encontrar muitos violoncelistas de renome e profissionais excelentes. Eu sou da opinião que a gente precisa ouvir outros violoncelistas e ter exemplos, e assim a gente pode se inspirar com eles. A quarta estratégia se chama estudo mental e também é uma das estratégias que a gente pode realizar sem um instrumento. Essa estratégia é caracterizada pela execução mental, ou seja, não física, de uma passagem que a gente tem dificuldade, ou seja, a gente define uma passagem que a gente tem dificuldade e executa mentalmente. A eficácia dessa estratégia é comprovada em uma pesquisa que diz que o estudo mental produz a mesma atividade cerebral que o estudo físico. A quinta estratégia se chama peça toda versus pequenas passagens. Nós vamos executar a peça toda e identificar quais são as pequenas passagens aonde nós temos maior dificuldade. E aí nós vamos tentar corrigir essas pequenas passagens e depois a última fase dessa estratégia é incorporar essas pequenas passagens novamente na peça toda, ou então em grandes passagens. A sexta estratégia é uma das mais importantes e se chama autoavaliação. Ela consiste na gente gravar um trecho do nosso estudo ou a peça que nós estamos estudando e fazer uma autoavaliação, tanto dos pontos positivos como dos negativos. E quando nós olharmos para os pontos negativos, a gente já pensa nas estratégias para tentar saná-los. A sétima estratégia consiste no estabelecimento de metas.
Ou seja, depois da gente fazer uma autoavaliação, ou até mesmo depois de uma aula, a gente estabelece metas de curto prazo e metas de longo prazo. As metas de curto prazo são as que a gente estabelece para o dia, para o estudo diário, por exemplo. Hoje eu quero trabalhar o meu vibrato na passagem X. E um exemplo de meta de longo prazo pode ser: eu desejo tocar o concerto de Saint-Saëns no recital do final do semestre. Estabelecer metas pode gerar muita motivação no estudo do seu instrumento. Estabeleça suas metas e mãos à obra. Uma outra técnica que eu gosto muito é a técnica Pomodoro. Ela consiste em 25 minutos de concentração total no objetivo do estudo, ou seja, estudar 25 minutos com muita concentração, foco no objetivo e 5 minutos de descanso. Essa técnica tem esse nome porque Pomodoro significa tomate e o inventor da técnica estudava e inventou a técnica enquanto estudava com um temporizador daqueles de cozinha em formato de tomate. Primeiramente, eu vou falar sobre a utilização do metrônomo no estudo. O metrônomo foi inventado na segunda década do século XIX e é uma ferramenta que possui duas funções: ajudar o músico a manter o tempo na prática do instrumento e também ajudar os compositores na hora de indicar os andamentos na partitura de suas obras musicais. Eu costumo dizer que o metrônomo é o melhor amigo do músico, mas é uma amizade que começa com muitas brigas. Então, no início não é fácil tocar com metrônomo, estudar com metrônomo, mas se você está passando por isso, insista mais um pouco que você verá como ele agrega ao nosso estudo. Ele nos ajuda a organizar muita coisa. Outra ferramenta tecnológica não tão moderna assim é o afinador. Eu gosto de partir do pressuposto que nós temos 3 tipos de afinação, que é a temperada, a justa e a pitagórica. Se a gente quer trabalhar a nossa afinação temperada, para alguma peça que nós vamos tocar com piano, por exemplo, eu gosto de trabalhar com o afinador emitindo uma nota pedal. Então, por exemplo, se eu tenho uma mudança de oitava do Ré para o Ré, eu posso colocar o Ré nota pedal.